Nessa aula, vamos entrar na explanação do at the money pelo vol percentil, certo? Então vamos começar aqui a aula explicando um pouquinho do básico da manipulação da tela, apenas para a gente ressaltar, e depois vamos entrar direto no at the money e no entendimento do mesmo, certo? Então vamos abrir a tela rapidamente aqui, model, volatility vol percentil, vol parameters, né? E vamos pegar aqui essa string que já está por ponto e vírgula separado, igual o exemplo que eu estou usando aqui. E vamos rodar esse exemplo aqui, vamos colar aqui e já vamos mandar calcular. Então estou calculando para 21 dias, 252, aqui eu tenho 21 dias, 252 da curva system. Então, basicamente, o asset, eu posso colocar o nome deles por ponto e vírgula, ele vai me calcular tudo, o refresh ele calcula. A data de início foi 11/9/2024, foi o dia que eu preparei essa aula. Hoje é o dia 18/9/2024, então estou pegando outra fatia de tempo. Eu estou calculando para a maturidade de 21 dias, então eu vou pesquisar para todos os ativos o que é o at the money para 21 dias e retroativo por uma janela do quê? De um ano, sobre a base de dados do grupo System. Aqui está a resposta básica, né? E aqui eu tenho a mesma resposta montada. Então a gente vai analisar nessa aula essa parte aqui mais marronzinha, né? E portanto agora vem um ponto interessante para vocês estarem usando. Se vocês clicarem aqui no vol percentil, ele vai filtrar do menor para o maior, e se clicar de novo, do maior e para o menor. Então todos esses campos, eles são regiões onde eu consigo aplicar um filtro, né? Então eu posso filtrar pela vol percentil, pelo próprio at the money, certo? Posso filtrar para o que tem a maior diferença, para o que tem o maior, do maior para o menor, do maior ponto de vol, né? Então eu consigo usar todos esses pontos aqui como um filtro, né? Eu não consigo fixar dois filtros, eu só consigo filtrar um campo, uma coluna por vez. O primeiro clique do menor para o maior, o segundo clique do maior para o menor. Isso aqui ajuda a gente a entender uma proporção. A gente consegue organizar para a gente saber quem é o menor, quem é o maior, né? Então a gente vai fazer muito nessa aula, filtrar pelo percentil, o que está com o menor percentil, o que está com o maior percentil. Então, pelo percentil, quem está com a vol mais barata é Magazine Luiza, quem está com a vol mais cara é B3. Isso em relação à série histórica. Lembrando que a vol percentil, ela está medindo o quê? Ela está medindo a vol atual em relação a uma janela de um ano para 21 dias. Então, na prática, é como se eu estiver pesquisando uma TV de 8K 50 polegadas, ela vale R$8.000 hoje. Para eu saber se está caro ou está barata, preciso ver uma televisão equivalente a essa ao longo do tempo, quanto que ela estava valendo, para eu ter uma noção se o preço atual está caro ou ele está barato. É isso que está dizendo. Na hora que a gente vai filtrar pela vol máxima, a gente percebe que Magazine Luiza, que tem o menor percentil, teve a maior vol máxima, né? E, portanto, ela é, obviamente, a mais volátil de longe. Então, não necessariamente o vol percentil vai estar alinhado com o vol do at the money. Se eu pegar aqui o vol do at the money aqui, Magazine Luiza, ela está com a maior vol hoje e o menor percentil. Por quê? Porque é um ativo que tem muito ruído embutido dentro dele, certo? Então a ideia da gente usar os filtros é algo interessante, a gente consegue filtrar todos os ativos. Clicou aqui, filtrou a tabela inteira. Então isso aqui é mais do mesmo, chovendo molhado. A aula passada a gente já tratou desses assuntos aqui. Agora vamos para a parte que interessa. Então essa aula ela está datada porque a base da nossa pesquisa vai ser no dia 18/9/2024. A base da aula foi no dia 11/9/2024. Então, portanto, eu vou usar dois exemplos. Hoje, quando eu preparei a aula, e a gente vai analisar o at the money de alguns papéis e vamos chegar aqui em algumas conclusões. Então, vamos começar analisando o que está na planilha, depois a gente vai para o polinomial e analisar o polinomial. Então, aqui, o que eu fiz aqui? Eu peguei o primeiro ativo que está aqui, que seria YouTube, né? Então, YouTube, ele tem a vol mínima observada 15,62, ela está aqui, a maior vol 28,32 está aqui. Então, portanto, a diferença entre máximos e mínimos é 12,70. Este número ele é muito importante, porque ele me dá a magnitude da distribuição, que é o eixo X desse gráfico, no qual a volatilidade de YouTube se distribuiu. Então, portanto, quanto menor esse número, mais
consistente essa volatilidade do E-The-Money, então mais prático, mais fácil é prever esse comportamento e mais fácil é a análise. E ao mesmo tempo, na contramão, eu peguei Magazine Luiza, onde eu tenho o menor valor 56,70, o maior valor 160, diferença de 103. Então a distorção de Magazine Luiza ela é muito grande. Então, qual que é o intuito dessa distorção? É muito simples. Quando a gente vai montar um produto estruturado ou comprar um derivativo, eu primeiro tenho que entender se eu vou estar long Vega ou short Vega. O Vega ele é uma sensibilidade da relação do preço derivativo em relação à vol, a gente está analisando o vol. Então, portanto, quanto maior a vol, mais caro é o derivativo. Quanto menor a vol, ele é mais barato. Então, quando eu vou fazer a primeira análise do E-The-Money, eu quero saber se a vol desse ativo ela é nominalmente está caro ou barato, e depois o percentil se ele está caro e barato. E ao mesmo tempo, numa segunda análise, eu quero ver essa magnitude desse eixo X, porque isso daqui pode me dar um grande noção de impacto de MTM da marcação a mercado do meu derivativo ou do meu produto ao longo do tempo. Então, portanto, eu quero conseguir prever esses movimentos, porque eu posso prever uma marcação a mercado positiva ou negativa, né? Se for positiva, a meu favor, ela potencializa um distrato antecipado. E por isso que medir essas magnitudes é, de fato, muito importante. E aqui eu filtrei da diferença mínima para máxima. E vamos fazer a mesma coisa agora aqui com os dados de mercado, porque hoje, 18/9/2024, é a data que eu estou gravando essa aula. Então, na prática aqui, eu vou abrir a parte aqui da dispersão do E-The-Money aqui e vamos fazer essa mesma análise olhando aqui pelo percentil, né? Vamos pegar pelo máximos e mínimos, que vai ficar mais fácil aqui, pela diferença entre máximos e mínimos. Quem está com a menor distorção é YouTube, igual o exemplo anterior, né? Então a gente pode ver 12,70. Então a menor foi 15,62, a maior 28,38. Então essa diferença que é o eixo X é de 12,70. Então eu posso esperar que, presumindo que as condições de mercado permaneçam a mesma, numa próxima janela de um ano, a maior variação que eu posso observar da vol do E-The-Money de YouTube vai ser de 12,70. E a maior variação aqui na ponta oposta está Magazine Luiza. Nós vamos ter uma variação de quanto? De 102,85. Da onde está vindo essa necessidade da gente fazer esse tipo de análise? Porque, na prática, quando a gente vai precificar o derivativo, a vol implícita que vai vir desse derivativo, ela foi imposta pelo mercado para a gente. É a conjuntura das expectativas de todos os agentes econômicos sobre uma superfície de volatilidade, no qual o market maker vai colocar um spread para a gente estar adquirindo. Eu tenho um curso inteiro gravado de spread, bem extenso, onde nós vamos entrar nesses detalhes do spread, que também usa essa mesma técnica que eu vou mostrar agora para vocês, só que um pouco mais apurada. Não vamos entrar nesse nível de detalhe nesse curso. Tem um curso com mais de 30 horas disponíveis para explanar todos os possíveis variações do conceito do spread, baseado muito no vol percentil. Estou abrindo aqui o apreciador. Por que eu abri o apreciador? Porque eu quero mostrar essa diferença, né? Então vamos precificar aqui um derivativo, derivativos vanilla, vamos abrir duas linhas aqui. Numa eu vou colocar YouTube 4 e na outra eu vou colocar Magazine Luiza. Para quanto? Para 21 dias. Então o que ele está dizendo para mim, né? Está dizendo o seguinte, que a menor variação, a magnitude é 12,70 no YouTube e a magnitude é 102. Então se eu botar aqui no vol bump 12,70 e aqui 102, nós vamos ter uma diferença de preço gigantesca. Então o que eu estou afirmando para vocês é o preço de YouTube de uma call vanilla para 21 dias custa R$1. Na hora que eu vou dar um shift de 12,70, ela vai valer quanto? 1,52. Então, portanto, a variação em termos de centavos foi de 53 centavos, ou 1,45% do notional. Já o Magazine Luiza vale 0,85, colocando o shift de vol de 102 foi para 2,22, variou 1,37 ou 11,57%, sendo que YouTube vale 2,68, o Magazine Luiza vale 7,19. Então isso daqui dá uma noção de quanto o preço desse derivativo ele pode oscilar ao longo de um ano.
O que na prática a Magazine Luiza é uma coisa sem sentido, porque a magnitude do que Magazine Luiza pode atingir aqui é absurdo, porque se eu precificar o modelo de Black & Scholes com a vol ao mercado, com a vol de Magazine Luiza no low histórico, porque numa janela de um ano printou 56,75 e numa janela de um ano printou 164. Então, todos esses dois pontos, eles de fato existiram. Então, você poderia ter ido ao mercado precificar esse derivativo, não estou levando em consideração de spread, estou só pegando o preço de curva para facilitar o nosso raciocínio, e você poderia ter observado um preço de 85 centavos ou 7,19 para comprar uma call at the money spot para um mês de Magazine Luiza, e você pode ter observado também o preço de 18,71. Ambos esses preços são factíveis numa janela de um ano para 21 dias. E isso mostra a variação desse preço do derivativo, que foi gritante, porque basicamente ele quase oscilou 200% aqui, né? O que é muito. E já YouTube variou quanto? Variou mais ou menos uns 50%. Então, YouTube você poderia comprar essa call na curva a R$1 ou a 1,52, o que está bem plausível essa diferença de preço, o que mostra que também YouTube, se você precificasse essa call no dia que o mercado marcou a menor vol em YouTube, você teria comprado em torno de R$1. Se você precificou essa call no dia que o mercado estava marcando a vol mais alta, você teria pago quanto? Você teria pagado 1,52. Então, por isso que a magnitude dessa diferença é muito importante a gente estar ciente dela. Por quê? Porque eu posso comprar a call hoje, e em algum momento essa vol pode subir e eu vou ganhar a variação do delta, a variação do gama, vou pagar o teta e vou receber o vega. Então, em termos práticos, se por um milagre eu comprei hoje a R$1, daqui uma semana a vol vai para os máximos históricos, eu vou receber, e eu quiser vender, eu vou receber 53 centavos menos o teta, menos a diferença do delta e do gama que aconteceram ao longo da vida desse derivativo. Só que só do choque do vega me dá 53 centavos, o que aumenta o preço do derivativo em 50%. Idem, se eu comprar hoje uma call de Magazine Luiza, amanhã simplesmente vai sair um evento na empresa que pode ser muito positivo ou muito negativo, a vol pode subir instantaneamente para capturar esse evento, o meu derivativo que vale 0,85, magicamente ele pode valer 2,22. Lembrando que eu estou pegando os extremos como uma forma de demonstrar a magnitude do movimento, mas na prática essa análise a gente vai ser feito entre moda média e o at the money atual. Eu só estou explicando que a magnitude dessa diferença é a dimensão que a gente vai lá no eixo X, o que é bem importante para a gente, porque no eixo X eu tenho vol, no eixo Y eu tenho número de observações, 250, então se eu somar o número de observações que eu tenho aqui, vai dar 250. Então, quando eu for analisar a distribuição, eu preciso, na primeiro olhar, eu já ver a magnitude da distância do eixo X, para saber o quanto que esse cara pode variar, para depois ir para a segunda análise. Então, por essa régua, YouTube tem o menor, né, seguido de Ambev, depois vem VEG, depois vem B3, depois vem Bradesco, vem SUSB, vem Petro 3, vem Petro 4, vem Vale e vem Magazine Luiza por último. Por que eu peguei esses papéis aqui? Porque no exemplo da aula, esses papéis são os 10 ativos mais com maior peso no índice Bovespa. Foi essa régua que eu usei. Então eu peguei os ativos, eu peguei o índice Bovespa, puxei os ativos que têm a maior composição, ou seja, que tem maior peso no índice hoje, e usei os 10 mais importantes do Ibov como uma forma de demonstrar isso daqui, simplesmente como um pano de fundo para a gente estar desenhando os ativos. Então a gente vê que Vale está com uma magnitude muito grande, assim como Petro, né? E você vê que Tube e Ambev e VEG, a magnitude ela é bem menor, certo? Então eu posso dizer que 12,70 a vol de Tube mexe muito pouco, então eu espero que nos próximos um ano esse ativo ele se permaneça com as condições macros e micros não se alterem, eu posso ter uma expectativa de variância da vol de 12,70, que é bem baixa. Tá? Magazine Luiza já é uma variação de eixo X que me incomoda um pouco, porque 102,85 é muita coisa, porque essa vol aqui é uma vol de estresse, né? E essa vol aqui é considerada naturalmente uma vol alta para qualquer ativo. Então tá aqui, esse primeiro estágio aqui da aula já deu para dar uma noção do que esse eixo X. Agora a gente vai discutir
um pouquinho mais do que? Da própria dispersão, né? Do que eu quero enxergar dentro do ambiente de uma descrição normal.